Salmos 139. O autor diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Próximo versículo. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Nós vimos na mensagem passada sobre este salmo que aqui está se tratando do atributo da onisciência de Deus. Ele sabe de tudo. Irmãos, que Deus maravilhoso esse que nós temos. Glória a Jesus. Que Deus maravilhoso esse que nós temos. Esse Deus que não é limitado pelo ser humano. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Aqui o salmista falou sobre a onisciência de Deus. Próximo versículo, ele vai dizer: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Saindo da onisciência de Deus, o salmista agora vai falar da sua onipresença. Deus está agora em todo lugar. A onipresença significa isso, que Deus está presente em todo lugar, e não há um lugar onde Deus não esteja. Preste muita atenção, irmãos, a palavra que aqui será pregada. O salmista, ele está dizendo: Senhor, além do Senhor saber tudo sobre mim, o Senhor sabe o que eu penso antes da palavra vir na minha boca. O Senhor sabe de tudo. Além do Senhor saber tudo sobre mim, o Senhor também está presente em todo lugar, e está presente aqui onde eu estou. É isso que o salmista está dizendo. Ele diz: Tu cercas o meu andar. Isto é, Deus está em volta dele. Deus está em volta dele. Ele está dizendo: o Senhor cerca o meu andar e o meu deitar. Além do Senhor saber quando eu me assento e quando eu me levanto, o Senhor não só sabe, o Senhor está presente no momento em que eu me assento e no momento em que eu me levanto. O Senhor cerca, está presente lá, está à minha volta, quando eu ando e quando eu me deito. Essa é a doutrina da onipresença de Deus. Veja o que o salmista vai dizer no versículo 5. Ele diz: Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Olha como é interessante a onipresença de Deus. Quando eu disse a você que Deus está em todo lugar, Ele não só está aqui como eu estou, pertinho do irmão Oséias, mas o salmista diz: o Senhor está em todo lugar. Ele está dizendo: o Senhor está detrás de mim, e o Senhor também está na minha frente. O Senhor está por detrás de mim, e o Senhor também está na minha frente. Não há um lugar, irmãos, onde Deus não esteja. Ele não só está aqui presente, como Ele também está dentro de você. E Ele conhece cada partículazinha, cada átomo do seu corpo, e Ele está lá também. Ele vê, Ele conhece cada partícula que há no universo. Deus está. O salmista diz: o Senhor está em volta de mim, e mais, o Senhor está à frente e está por detrás também de mim. Os versículos 7 a 9, olha o que o salmista vai dizer. Versículo 7 por diante: Para onde me irei do teu Espírito? Como é que eu posso fugir da tua presença? Para onde eu iria sem que o Senhor não estivesse? Ou para onde eu fugirei da tua face? Como é que eu posso fugir do Senhor? Se para onde eu estou, para onde eu ando, quando eu sento, quando eu me levanto, o Senhor está em volta de mim. O Senhor está na frente, por detrás. Será que há algum lugar que eu possa me esconder do Senhor? Será que há um lugar onde eu possa fugir do teu Espírito, fugir do teu rosto, da tua presença, Senhor? Próximo
da tua presença, Deus. Glória a Jesus. Versículo 9. Olha o que ele vai dizer. Se eu tomar as asas da alva. Que é isso? As asas da alva, está falando do nascer do sol, onde o sol nasce. Asas da alva, está falando do leste, que é onde o sol nasce. O nascer do sol. Ele disse: se eu for para o leste, se eu for habitar lá, nas extremidades do mar, ele está falando de leste a oeste. Se eu for para as asas da alva, o Senhor está lá. Se eu for para o oeste, o Senhor também está. Nas extremidades do mar. Próximo versículo, olha o versículo 10, o que ele diz: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem como escapar da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Todos estes versículos estão dizendo isso, que nós não podemos escapar da presença de Deus. Jonas, meus irmãos, ele cometeu esse equívoco. O profeta Jonas se equivocou em muito quando ele tentou fugir da presença de Deus. Jonas, o profeta de Deus, Deus disse: vai a Nínive, eu quero que você pregue para aquele povo. Jonas disse: meu Deus, o Senhor quer que eu vá pregar para aquele povo? São um monte de criminosos, homens violentos, sanguinários, Deus. Homens violentos e sanguinários, e o Senhor quer que eu vá pregar para aquele povo? Não, Senhor. Deus disse: vá pregar. Aí o que foi que Jonas fez? Tentou enganar o Deus onisciente e onipresente. Tentou enganar o Deus onisciente em silêncio. Foi lá, comprou uma passagenzinha para Tarsis. Não, para que Jonas comprou? Jonas achava que podia fugir da presença de Deus. Ele achava que podia fugir da presença de Deus. Ele saiu das terras de Israel e foi para Tarsis, na Espanha, do outro lado do mundo, naquela época. Do outro lado do mundo, lá ia ele para Tarsis, na Espanha, do outro lado do mar Mediterrâneo. Jonas aprendeu da forma mais difícil que o Deus que estava na terra de Israel, Ele também estava com ele lá no barco. Ele pegou o barco para ir para Tarsis. Ele disse: eu vou fugir da presença de Deus. Aí no barco começou aquela tempestade e Jonas descobriu que Deus estava lá no barco também com ele. Ele descobriu que não tinha como fugir do Deus onipresente. Glória a Deus. Aí Deus estava lá. Jonas: vou me esconder. Estava lá bem escondidinho, dormindo. Aí como foi que Jonas descobriu que Deus estava no barco? Começou a tempestade. Os marinheiros ficaram agoniados, começaram a orar para os seus deuses e não dava certo. Ele disse: deve ter alguma coisa aqui, deve ter algum culpado aqui entre nós. Tem que ter algum azarado aqui para estar acontecendo esse negócio aqui com a gente. Vamos tirar sorte para saber quem é. Aí Jonas descobriu que Deus trabalhou na sorte para revelar que era ele que estava lá. Aí Jonas disse: eu pensava que podia fugir de Deus, mas está aqui no barco também. E ele já me revelou para esses homens que o culpado sou eu. Sou eu o culpado. E agora? O que vai fazer? Jonas disse: eu já sei, o culpado sou eu. É me jogar no mar. Jonas entendeu que Deus estava não só na terra de Israel, estava lá no barco. Mais ainda, Jonas entendeu que o Deus que estava na terra de Israel e estava no barco, também já estava na água, provocando a tempestade e preparando um peixe para servir de transporte e levar o profeta de volta. Glória a Jesus.
Porque ninguém escapa da presença de Deus. Aleluia! O fato de Deus ser onipresente tem um valor prático para nós. Preste atenção. O fato de Deus ser onipresente significa que Ele está lá quando você está pecando. Deus está lá quando você está pecando. Deus está lá quando você está reunido com pessoas que não deviam estar, falando em coisas indecentes, com piadinhas, com anedotas. Deus está lá presente com você quando você está rindo, quando você está achando engraçado. Deus está lá com você quando você está fumando, quando você está bebendo. Deus está lá quando você está mentindo, quando você está se prostituindo. Deus está lá quando você está traindo. Deus também está lá. Ele está presente lá e Ele está vendo tudo. Ele está lá quando você pensa que não está. E quando você vive como se Ele não estivesse presente com você. Você vive como se Deus não estivesse lá. Quantos crentes, eles querem estar presentes, ser apresentáveis para as pessoas da igreja. Estou presente na presença do irmão Zé. Oh, glória a Deus, Pai do Senhor, não. Aí quando eu estou com os meus amiguinhos, eu disse, o irmão Osés não está aqui. Eu vou ser dessa forma. Eu vou agir dessa forma. Oh meu Deus, quanta tolice do homem, tentando agradar o homem, tentando impressionar o homem. Eu tenho que impressionar o Deus onipresente que está lá comigo. Glória a Jesus. É Ele que eu tenho que impressionar. É com Ele que eu tenho que me preocupar. No máximo que as pessoas podem fazer umas com as outras é xingar, é criticar, é falar mal, dizer, eu vi o irmão lá, viu? Eu vi. É o máximo que se pode fazer. Mas o que o Deus onipresente não pode fazer com o pecador que zomba da sua presença naquele lugar, não tem a mínima consideração pela presença de Deus e pratica todo tipo de pecado sem nenhum temor. Glória a Jesus. Ele é o juiz do qual nós iremos um dia tratar. Glória a Jesus. Ele é o juiz do qual nós um dia iremos prestar contas. Glória a Jesus. Deus é invisível, irmãos, mas Ele é real. Glória a Jesus. Você não vê Deus, você não vê a presença de Deus com olhos físicos. Não dá para enxergar a presença de Deus com olhos físicos, mas todo crente deve saber que Deus está sempre presente. Ele está onde você está, no banheiro que você está, no quarto que você está, na cozinha, na sala. Ele está lá junto com você. Não há lugar onde você esteja que Ele não esteja. Não adianta se cobrir com lençol, não adianta se esconder em esconderijos. A presença de Deus também estará lá e Ele está contemplando você e as suas ações. Portanto, nós cristãos não podemos ignorar a presença de Deus. Nós devemos andar e viver, não como pessoas que fazem as coisas escondidas e pelas costas. Não. Tem gente que pensa que Deus só está presente na igreja. Tem gente que pensa que Deus só está presente na igreja, que Deus só vê Ele na igreja, como se Deus dissesse assim: deu 7 horas, eu vou lá no culto, eu vou lá no culto, eu vou lá na igreja. Aí todo mundo ajeitadinho, todo mundo direitinho. Eita glória, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, né? E aquela coisa linda. Aí ele disse, parece, saiu da igreja e disse, tchau, tchau Deus, semana que vem
A gente se vê, a gente se encontra na igreja de novo, viu? Tchau. Aí parece que Deus, não, meu irmão, você está enganado. Você está enganado. A presença de Deus está aonde você está. A presença de Deus vai estar lá. Aprenda isso. Não viva como pessoas que fazem as coisas escondidas e pelas costas, mas viva como crentes. Como um crente que vive sempre diante de Deus, que tem temor e zela pela sua presença. Viva, seja esse crente que reconhece que está sempre diante de Deus. Vou mentir? Aí dê uma olhadinha assim, diga aí, Deus está me vendo. Deus está aqui presente. Não posso mentir. Ô irmão, vamos ali. Vamos fazer um negócio errado ali. Vamos na festa ali, mas vamos comigo, irmão. Vamos lá para a festa. Vou não, eu não posso não. Eu sou crente. Mas irmão, os irmãos da tua igreja não vão estar lá não. Ninguém vai ver não. Mas o Deus onipresente vai estar lá. E Ele vai me ver. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. E muito mais. Ele não só vai estar lá, como Ele está aqui também presente, vendo você tentando me tirar do caminho dele. Mas eu não vou sair. E Ele será testemunha de que eu serei, permanecerei firme em sua presença. Glória a Jesus. Glória. Veja Gênesis, o capítulo 17 e o versículo 1. Gênesis, o capítulo 17 e o versículo 1. Olha o que o texto diz. Sendo, pois, Abraão, esse era o nome dele, depois Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Não existe idade para ser crente, né? Não existe idade para ser crente e para ser útil para Deus. Sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que tem todo o poder. Quem é o Senhor? Naquele tempo tinha um Deus para cada coisa. Naquele tempo tinha um Deus para cada coisa. Tinha um Deus do vento, um Deus da tempestade, um Deus da água. Para quando você precisava de chuva, tinha um Deus da chuva. Preciso de chuva. Não é o Deus da tempestade, não é o Deus do vento. Não, você vai pedir o Deus da chuva. Você precisava de uma boa colheita. Aí tinha a deusa ou Deus que trazia a boa colheita também. Tinha um Deus para cada coisa. Aí Abraão conheceu Deus e disse: o Senhor é o quê? Qual é o Deus que o Senhor é? O Senhor é o Deus do vento, da tempestade, da colheita. Ele disse: eu sou aquele que tem todo o poder, todo o poder, todo o poder. O que precisar, eu tenho poder para fazer. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí olha que lindo convite que Deus faz para Abraão. Ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus chamou ele. Deus disse: eu sou o Deus onipresente. Só que nem todos reconhecem que eu estou presente em todo lugar. Aí Deus diz: creia em mim e viva sempre na minha presença, sempre diante de mim. Ande sempre reconhecendo que você está diante de mim, que eu estou em todo lugar. Estou em todo lugar. O que Deus está dizendo aqui é: viva constantemente, Abraão, uma vida como alguém que me respeita, que me honra. Viva para a minha glória. Viva para a minha glória. O convite de Deus, irmãos, para nós é a mesma coisa. Abandona o embaraço, abandona o pecado que está à tua volta e anda na presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Reconhece o Deus que está presente em todo lugar.
Existem dois tipos de ateus. Existe o ateu convicto, é aquele ateu que ele estuda e tem convicções, desenvolve seus argumentos para tentar justificar que Deus não existe. É um ateu convicto. E existe o ateu prático, e esse é o pior que tem. Esse é o pior que tem. Só você sair de casa em casa. Você acredita em Deus? Acredita. Você tem Deus? Tem nada. Tem nada. É o ateu prático. É aquele que vive como se Deus não existisse. É aquele que vive como se Deus não existisse. Ele não ora. Ele não fala com Deus. Ele vive a vida para a prostituição, para a mentira, para a imundícia. E ele não se importa com isso. É um ateu prático. Mas na boca dele ele ainda diz: Deus existe, Deus está no meu coração, eu creio em Deus. Mas ele é um ateu prático, ele é o pior. Aquele que afirma com a boca e tem motivos, razões para ser condenado. Razões de sobra. É o ateu prático. E existem eles na igreja. Existem esses ateus na igreja. Falando na igreja de forma geral. São cristãos nominais. São cristãos aparentes. São cristãos que confessam com a boca, mas não vivem o evangelho. Eles vivem despreocupados porque eles não sentem que Deus realmente está olhando para eles. Esse é o pior tipo de ateu. Mas o convite de Deus é esse: anda em minha presença. Anda em minha presença. Reconheça que eu estou presente em todo lugar. E portanto ande como se você estivesse me vendo. Como se você estivesse vendo eu presente aqui. É isso que Deus está dizendo. Anda na minha presença. Glória a Jesus. A onipresença de Deus, irmãos, deve levar o crente a viver uma vida constante de comunhão com Ele. É isso. O crente que entende que Deus está presente com ele, ele deve viver uma vida constante de comunhão. Quando você vê uma pessoa ao seu lado, você passa muito tempo ali no silêncio, a tendência é você falar com ele: bom dia, tudo bem? Rapaz, que calor, não é? Alguma coisa do tipo. Deus quer que você constantemente está lá tomando banho e dizendo: Jesus, meu Deus, obrigado. Entendendo que Deus está presente lá. Lá no quarto, arrumando, dobrando as roupas, e você dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está presente aqui neste lugar. Senhor, muito obrigado pela tua bondade. Obrigado por não me desamparar na hora do almoço. Senhor, obrigado porque o Senhor também está aqui neste almoço, participando desse momento. Senhor, obrigado por prover o meu pão de cada dia. Senhor, quando você se sente e diz assim: eu tenho um tempozinho, vou ensaiar os louvores, eu vou orar, ou eu vou ler a Bíblia. Você se senta, fecha os olhos, abre a Bíblia e diz: Senhor, eu te agradeço por este dia. Quero que o Senhor faça parte também deste momento de adoração. Fique aqui comigo. Fique aqui comigo. Essa é uma vida constante do crente, reconhecendo que Deus está presente. Se você viver uma vida assim, você vai ter temor para pecar. Não significa que você nunca vai pecar, mas significa que você vai se entristecer quando lembrar no momento do pecado, no momento que você estava numa festa mundana, no momento que você botou um copo de cerveja na boca, um trago de cigarro, Deus estava lá, se entristecendo com o seu pecado. Viu? A onipresença de Deus deve levar você a viver uma vida de constante
comunhão com Ele. Eu devo adorar a Deus. Melhor dizendo, eu devo orar a Deus, porque Ele está aqui ouvindo a minha oração. Quando o culto começar, a oração começar, você não deve ter a ideia que o ímpio tem, né? O ímpio tem aquela ideia de... Eu fiz até um teste, né? Que eu disse assim, ó, quem estiver precisando de uma oração especial, levante a mão. Aí as pessoas levantaram a mão. Quando terminou, aí todo mundo dizendo, ora aqui pessoalmente por mim. Ora aqui pessoalmente por mim. Quando a gente reconhece a onipresença de Deus, a gente sabe que o levantar da mão já foi o suficiente. Já foi o suficiente para Deus ouvir a minha oração, a tua, e como disse o hino, não confunde nenhuma voz. Não confunde a minha com a do irmão Oséias, não confunde a minha com a do irmão Onias, não confunde a minha voz com a do irmão Eduardo, não confunde com a de ninguém. Deus escuta a nossa voz, Ele está lá presente e sabe que é você que está orando. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu devo orar a Deus, porque Ele está aqui ouvindo a minha oração. Eu devo adorar a Deus, porque eu reconheço que Ele está aqui presente, recebendo minha adoração, o meu louvor. Eu devo ter referência aqui nesse lugar, porque eu sei que Deus, Ele está aqui, e é por isso que eu devo ter reverência. E Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui, me usando na exposição da sua palavra, para dizer a você que Deus está presente aqui no nosso meio. Independentemente das circunstâncias, Glória a Jesus. independentemente do que você está passando nesse momento, esqueça dessas coisas, esqueça das circunstâncias que você passa, esqueça dos problemas que você está passando. Sinta a presença de Deus aqui neste lugar, sinta a presença de Deus aí com você e alegre o seu coração, porque no Salmos 16 e o versículo 11 está escrito que na presença de Deus há fartura de alegria. Glória a Jesus. Há alegria em abundância para você. Portanto, você só não se alegra se você não quiser. Glória a Deus. Mas Deus oferece para você nesta noite a alegria de sentir a sua presença. Deus oferece nesta noite, deixa tuas preocupações, deixa todas as tuas ansiedades, conta tudo para mim, porque eu estou presente aqui e eu vou encher o teu coração de alegria. Alegre-se com a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O atributo da onipresença, ele é muito mais do que saber que Deus está presente e, portanto, não devemos pecar. Para a gente não viver como aqueles crentes com fobia, né? Para a gente não viver com fobia. Eita, meu Deus do céu. Constante. Não é assim que Deus deseja que você viva em sua presença, dessa forma temerosa, achando que vai para o inferno. Eita, veio um pensamento na minha mente, eu vou para o inferno. Eita, meu Deus do céu. Não é assim que Deus quer que você viva. Não é com essa fobia. Então a onipresença é muito mais do que saber que Deus está presente e, portanto, você não deve pecar. Há um lado confortador na onipresença de Deus. Qual é? A onipresença de Deus também significa que Deus está presente conosco e, portanto, não devemos ter medo, porque estamos protegidos por Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Veja no versículo 5.
do Salmo 139, o que o salmista vai dizer. Salmo 139, verso 5. O salmista diz: olha aqui, o fato dele reconhecer a onipresença de Deus, ele diz: Tu, Senhor, está presente em todo lugar. Tu me cercaste por detrás e por diante. Aí olha o que ele vai dizer: E tu puseste sobre mim a tua mão. O fato do Senhor estar lá presente significa que a tua mão também está me protegendo, ó Deus. Esse é o significado. Veja o versículo 9, o que o salmista vai dizer. Olha, ele diz, versículo 8 anterior, ele diz: se eu subir ao céu, lá tu estás presente lá. Olha a conclusão dele, da onipresença de Deus. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Próximo versículo, olha o que ele diz: se eu tomar as asas da alvorada, leste, se habitar nas extremidades do mar, oeste. Próximo versículo, olha a conclusão da onipresença, ele diz: até ali, a tua mão vai me guiar, ó Deus, e a tua destra, o teu lado direito, tua mão direita, vai me sustentar. O fato do Senhor estar presente significa que eu não devo temer, porque o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me guiar e o Senhor vai me sustentar nesta caminhada. Veja o Salmo 121, os versículos 5 até 8. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 121, versículos 5 a 8. Olha o que o salmista diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Está do teu lado direito, servindo como uma sombra para lhe proteger. Próximo versículo. Como é bom ter Deus, o Deus onipresente e presente do nosso lado. Ele diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Próximo versículo. Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida, a tua alma. E o próximo versículo ele conclui dizendo: o Senhor, pelo fato dele estar presente com você, ele guardará a tua entrada. Quando você entrar, ele vai entrar com você, e guardará a tua saída, porque ele também sairá com você. E não é só naquele momento. Aleluia. A promessa para o crente é até o fim. Deus guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A mão de Deus estará te sustentando. A presença de Deus te acompanhará e te guardará de todo mal. Aleluia! Aprenda uma coisa aqui. Diante disso, tu me cercas em volta. A onipresença de Deus. Tu me cercas em volta. Aí tem um monte de churumingão aí, né? Os meus amigos me deixaram. Ninguém veio me ajudar. Todos me abandonaram. Meu pai, minha mãe, meus parentes me deixaram. E agora, melhor do que viver rodeado de amigos é ser cercado pela presença de Deus e ser amparado pelas suas mãos poderosas. Foi o que Paulo disse quando ele estava sendo julgado. Ele escreveu para os irmãos. Ele disse: quando eu fui no tribunal para ser julgado, eles não tinham crente sequer lá. Na minha primeira defesa, eu me defendi sozinho. Não foi um crente para me dar um apoio lá. Viu? Paulo disse: todos me desampararam. Mas Paulo disse: todavia, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Eu não estava rodeado de amigos.
Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Entenda isso. Não se preocupe com quem está perto de você e quem não está perto. Sua preocupação não é de amigos, vizinhos. Eu ajudei tanto aquela pessoa e ela me amou. Você não tem que preocupar com isso. Você tem que se preocupar se Deus estará lá com você. Porque se Ele estiver, Ele vai te sustentar, vai te proteger, vai te guardar. E Ele vai ajudar você até o fim da caminhada. Como seu companheiro, como seu abrigo e como a sua sombra. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Não tenha medo. O Deus onipresente está com você. O Deus onipresente está presente, está junto dos crentes fiéis, dos crentes verdadeiros. Deus está lá, presente. Portanto, você não deve ter medo. Vamos ver? Isaías capítulo 41, versículo 10. É um versículo muito conhecido. Olha o texto bíblico. Olha a riqueza e o consolo que as Sagradas Escrituras nos traz sobre o Deus onipresente. Olha o que Isaías 41, 10 diz. Não temas. Não temas. Deus onipresente, irmão. Entenda. Deus está presente com você. E por causa disso, olha a certeza do crente, ó. Não temas, Deus diz, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu estando presente, eu vou te ajudar, vou te sustentar, vou te fortalecer, vou te guardar, vou te proteger e vou te fazer descansar. Quer coisa melhor do que essa? Quer coisa melhor do que essa? Aleluia! Se Deus está com o crente, irmãos, Ele não teme nada. A Bíblia diz, até aquele, a Bíblia não, perdão, a harpa cristã diz assim: não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Aleluia! Eu agora estou salvo. Eu não tenho mais medo da morte. Ela não é mais minha inimiga, não. A morte era minha inimiga quando eu não era salvo. Agora ela é minha amiga. Ela é um passaporte para um encontro antecipado com Jesus. Um passaporte para um encontro antecipado com Jesus. É triste a perda dos nossos parentes. Isso é verdade. Fiquei muito triste. Mas eu fiquei muito mais triste com a saudade que a família ia sentir do que pelo fato do irmão ter partido. Eu olhei e pensei assim: meu Deus, o engraçadinho foi lá antes de nós. O irmão abençoado chegou no céu primeiro do que eu. Eu queria estar lá na presença de Jesus, mas foi ele que chegou primeiro. Aleluia! É isso. Nós não tememos nem a morte. Deus estará conosco. Ele nos receberá. Amém, Jesus. Deus onipresente estará lá, acompanhando todos os detalhes da sua trajetória. A gente olha e diz: foi um acidente, foi terrível. Foi tudo controlado por Deus. Quando deu vento, aí Deus estava lá. Quando foi caindo, Deus estava lá. Quando caiu, Deus estava lá. Quando partiu, Deus o levou para si mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. Ninguém entende essas coisas. Salmos 23, versículo 4. Não tenha medo, porque o Deus onipresente está com você. Olha o salmista que sabia que Deus estava com ele. Ele diz, Salmo 23, 4. Salmos capítulo 23 e o versículo 4. Olha o que ele diz. Ele diz, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a ameaça de morte, ele andando num ambientezinho e a morte, o perigo da morte. Ele disse, ainda que eu andasse, está falando, é o salmo do pastor, o Senhor é meu pastor. Aí ele diz, ainda que eu andasse
E um pastor, ele tinha esses dois instrumentos, a vara e o cajado. O cajado era o instrumento dele pastorear a ovelha. Era um instrumento para ele pastorear a ovelha. Ela tinha um ganchozinho assim, ó. Quando a ovelha ia para o lugar errado, que ela caía, e às vezes, ó, para ele puxar a ovelha, ó, ele ia lá com um ganchozinho e a ovelha, ela se sentia segura, porque o pastor iria livrar ela do perigo. Ele estava lá com o cajado para puxá-la. E a vara, o instrumento maior, longo, era para proteger quando as feras viessem. A distância, o pastor pegava a vara e começava, ó, lutando contra as feras. E a ovelha que conhece o seu pastor, a ovelha que conhece o seu pastor, ela diz: não me preocupo não, ele tem um cajado para me puxar quando eu cair, quando eu for para o caminho errado, ele vai me trazer de volta para o caminho certo. E se as feras vierem, ele vai me proteger com a vara, vai espantar as feras. Ele diz: ainda que eu ande em lugar perigoso, vale da sombra da morte, mesmo assim como ovelha, eu não vou ficar com medo. Por quê? Porque o meu pastor está comigo, ele vai me proteger e vai me tirar do caminho errado, me conduzindo até os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Há um lugar protegido, há um lugar seguro. O melhor lugar para você estar é na presença do Deus onipresente. Permaneça na presença de Deus. Na presença de Deus há segurança, na presença de Deus há consolo, na presença de Deus há fortaleza, na presença de Deus há proteção. Seja consolado com a presença de Deus, seja fortalecido com a presença de Deus na tua vida. Se encha da presença dele, reconheça a presença dele, e você passará pelo vale da sombra da morte em paz e em segurança. Quer mais um texto? Isaías 52, 12. Olha o que Isaías vai dizer. Já estamos para finalizar. Isaías 52, versículo 12. Olha o que o profeta Isaías disse. Deus, usando o profeta, ó, ele diz o seguinte, ó, falando da libertação dos israelitas do cativeiro da Babilônia. O medo, porque quando eles fossem libertos, os inimigos, a estrada era muito longa, durava meses, e eles tinham medo de ladrões, assaltantes lhes atacarem, povos inimigos lhes atacarem. Eles tinham medo. Aí olha a resposta de Deus, dizendo para esse povo: porque vós não saireis apressadamente. Então vamos ligeiro, apressa o passo, que aqui é perigoso. Deus disse: não. Vai todo mundo, ó, tranquilo, alegre, feliz, na maior paz, despreocupado. Diz: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo. Não. Sabe por quê? Oh, o versículo aqui diz, ó: porque o Senhor, Ele vai diante de vocês, e o Deus de Israel estará também atrás de vocês na retaguarda. Ele vai proteger na frente, vai proteger dos ataques atrás. Deus irá diante de vocês e irá atrás de vocês. Vão despreocupados, ninguém precisa correr, ninguém precisa fugir, porque Deus estará presente lá e Ele será a vossa proteção. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Jesus. Volte para o Salmo 139. Olha o quanto é importante, irmãos, nós vivermos na presença de Deus. Devemos fazer como Moisés. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu quero que o Senhor vá comigo. Eu quero que a tua presença vá comigo. Se tua presença não for comigo, não dá certo não. Eu não quero não, eu tenho medo. Se o Senhor for comigo, eu vou despreocupado, eu vou confiante. Eu quero tua presença. Prefira a presença de Deus. Prefira a presença de Deus. Não prefira os amigos, não prefira consolo humano.
consolo que vem de Deus, prefira o fortalecimento que vem do Senhor, prefira a alegria que Deus dá a você, através da sua presença. Deus está presente em todo lugar, mas tem crente que não percebe isso e vive como se Deus não estivesse presente, e por causa disso ele não obtém os benefícios que o Deus onipresente tem para dar a ele nos momentos difíceis. Mas quem anda na presença de Deus, quem prefere Deus, quem tem Deus por seu auxílio, quem olha assim e diz: Deus é tudo que tenho, que ele não tem nada, que ele vê que não tem nada, aí ele faz como diz Jeremias: Deus é tudo que tem, e é por isso que eu coloco nele toda a minha esperança. É nele, eu espero nele, eu aguardo ele, eu quero a ajuda dele, o auxílio dele, o agir dele. Eu quero o trabalhar de Deus na minha vida. Voltando para o Salmo 139, o versículo versículo 9, perdão, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: se subir ao céu, tu lá estás, né? Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Próximo versículo: se tomar as asas da alvorada leste, e se habitar nas extremidades do mar oeste, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. É o versículo 11 que eu queria. Olha o que diz. Ó, a conclusão aqui: se eu disser, agora tem uma forma, as trevas vão me cobrir, eu vou ficar num ambiente escuro, escondido assim, bem escuro, as trevas vão me cobrir da presença de Deus. Aí a Bíblia diz, ó, o que o texto bíblico diz, ó: se você acha que pode se esconder no escuro, olha o que ele diz, ó: até a noite será luz em volta de você, porque Deus vai te enxergar como se fosse de dia, como se uma lanterna, como se tivesse claro, ele vai te enxergar. Nem as trevas te escondem da presença de Deus. O fato de Deus estar em todo lugar significa que ele vê todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Deus está presente lá. Aí ele diz: o fato dele estar presente, ele também me vê. Se eu me esconder no escuro, vai ser como o dia, vai ser bem clarinho, e Deus vai me ver, ele vai me enxergar. Olha o versículo 12, o que ele vai dizer: nem ainda as trevas me encobrem de ti, nem as trevas podem fazer com que Deus não te veja, nem as trevas vai esconder você. Ele diz: mas a noite resplandece como o dia. Para Deus, para o Deus onipresente, ele não tem problema de vista não. As trevas e a luz para ele são a mesma coisa, não muda nada, não muda nada. A gente botar no escuro, a gente: quem é que vem ali, hein? Quem é que vem ali? Deus já sabe quem é. Deus já sabe que ele não precisa fechar os olhos, não precisa limpar, não. Ele sabe quem é, ele vê perfeitamente o que eu e você não podem ver. Aleluia. Ele vê todas as coisas. Olha o versículo 15, o que ele vai dizer para a gente finalizar. Olha, ele diz: os meus ossos, quando os meus ossos estavam sendo formados no ventre da minha mãe, os meus ossos não te foram encobertos. Isso não foi oculto para o Senhor. Quando eu no oculto eu fui feito, quando eu fui formado nas profundezas da terra, uma linguagem metafórica, o ventre da mãe sendo considerado como as profundezas da terra, quando eu estava lá na escuridão, quando eu estava lá e os meus ossinhos estavam sendo formados, nada disso foi ocultado a ti. O Senhor viu tudo isso. Olha o versículo 16, o que ele vai dizer: olha, os teus olhos, Deus,
aqueles milhões, né? Como é que são chamados? Espermatozoides, né? Pronto, milhões. Deus estava vendo ele. Quando ele entrou no óvulo, né? Isso foi fecundado lá no óvulo e foi formado. Devagarzinho foi surgindo aquelas formas que você vê aí nos livros, não é? Pronto. Os olhos de Deus viram o teu corpo, ainda sem forma, devagarzinho ganhando aquela forma. Deus estava vendo tudo, cada detalhe. O fato de Deus estar presente em todo lugar, estar presente em cada célula. Ele estava presente no ventre da tua mãe, que é uma prova de que Deus pode estar presente até no ventre materno. Que é uma prova? João Batista. Assim que Maria chegou na casa de Isabel estava grávida de João Batista. A Bíblia diz que a criança foi cheia do Espírito e ela saltou no ventre. João Batista, no ventre de sua mãe, ele já era cheio do Espírito Santo. Uma criança no ventre materno já era cheio do Espírito. Sabe por quê? Porque o Deus onipresente, ele vê todas as coisas. E ele vê até seu filho dentro do seu ventre. Ele vê até o filho no ventre materno sendo formado. E Deus está dizendo: aqui vai ser um futuro crente, um futuro pastor, um futuro cantor, pregador da minha palavra. Vai evangelizar, vai ganhar tantas almas. Eu tenho um propósito na vida desse jovem. Eu tenho um propósito na vida desse feto. Tenho um propósito na vida dessa criança que vai sendo formada. Deus já estava olhando. Cada detalhe, estava vendo tudo. Nada disso foi ocultado para Deus. Oh, glória. Provérbios capítulo 15, versículo 3. O Deus que está em todo lugar, que está presente em todo lugar, Ele está vendo tudo. Olha o que está em Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Ele não só vê o crente, não. Estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus não só está lá onde você está, Ele está onde o ímpio também está. Só que Ele não é consolo para o ímpio. Para você é. Ele não é proteção para o ímpio, é motivo de juízo. Ele é quem vai julgar e condenar o ímpio. Para você é motivo de consolo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que resta para nós? Proteção. Deus está conosco e Ele não permite que o demônio entre dentro de você, que você seja possuído, não. Mas Ele te dá poder para, no nome de Jesus, expulsar demônios. Você está protegido pela presença de Deus, protegido por Ele. Não tem como você fugir da presença de Deus, porque onde você for, Ele vai estar. Ele vai estar. Eu já vi um comediante uma vez, ele fez uma frase, ele disse assim: muitas vezes tentei fugir de mim mesmo, né? Mas não deu certo, porque para onde eu fui, eu estava. Mas o Deus onipresente é da mesma forma. Ele está presente em todo lugar. Não há lugar onde você vá que Ele não esteja. Não há lugar onde qualquer pessoa esteja que Deus também não esteja. Ele não só está em todo lugar que você pensar, como Ele está além. Ele está além da criação. Portanto, não tem como o profeta se esconder da presença de Deus. Não tem como você fugir dos planos de Deus que Ele tem para você. Não dá adianta você se esconder. Vai para um lado aqui, vai para esse outro aqui, e Deus vai também. Deus está lá também, e Ele está vendo você. Quer ver? Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Esses dois versículos aqui são lindos. Olha o que o profeta diz. Na verdade é o próprio Deus usando o profeta. Olha o que Deus diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. As pessoas pensam que quando Deus está aqui pertinho, né? Quando Deus está pertinho, quando há uma manifestação visível de Deus, ó, Deus está perto. Aí Deus diz: não é só isso não. Eu sou Deus de perto e eu sou Deus de longe. Aí olha o que o profeta vai dizer. Olha o que Deus diz por meio do profeta.
irmã, ela estava ouvindo uma mensagem, uma pregação sobre os dons espirituais. E ela perguntou para o pastor, dizendo: é verdade? É verdade que Deus pode revelar onde a minha filha está? O pastor disse: é verdade. É verdade. Aí ela começou a orar, porque ela tinha perdido uma filha. Ela tinha perdido uma filha, desapareceu essa filha dela. E ela começou a orar. O marido dela não tinha mais esperança, a família não tinha mais esperança. E ela ainda tinha a expectativa de que sua filha estava viva, embora não tivesse nenhuma informação sobre ela. E ela começou a orar sobre isso, orar: Senhor, será que minha filha ainda está viva? Eu queria ainda vê-la, Senhor. Aí Deus usou uma irmã. A irmã deu uma visão a ela, e ela viu uma jovem em um ambiente subterrâneo, acorrentada dentro de uma casa, e com duas crianças ao lado dela, um menino e uma menina. E essa mulher, que foi usada por Deus, ela disse: em poucos dias você vai receber uma carta lhe explicando a situação. E aquela mulher ficou com a esperança de que sua filha realmente estava viva, mas não entendeu bem aquilo ali. E ela recebeu uma carta: queridos mãe e pai, eu não sei se vocês ainda moram aqui, mas se vocês ainda moram, quero avisá-los que em breve irei visitá-los e explicarei tudo. Poucos dias essa jovem apareceu. Ela apareceu e explicou para a sua mãe que ela tinha fugido com os bandidos, tá? Ela era muito jovem e tinha fugido com os bandidos. Esses bandidos se separaram porque a polícia estava atrás deles. E um cara que era o namorado dela, mais velho do que ela, ficou com medo, porque ela era de menor. O que foi que ele fez? Com medo dela dedurar sobre ele, ele aprisionou ela dentro de um ambiente subterrâneo e ficou vivendo com ela como se fosse esposa. E ela teve 2 filhos e estava acorrentado, podendo viver, andar só por dentro do ambiente subterrâneo. E por um milagre, Deus conseguiu livrar aquela mulher daquela casa. Foi descoberto, o camarada foi preso e ela pôde visitar os seus pais. Ela não sabia, ninguém sabia, estava bem escondido, estava bem ocultado, mas nada esconde da presença do Deus que está em todo